Abaixe sua lupa, ser infinito, e desvie o olhar desses sequenciadores genéticos que tossem dados binários como se a vida fosse um código de barras de supermercado. Porque o que estamos prestes a desvelar é a maior fraude intelectual da biologia molecular moderna: o mito do DNA lixo. Como um Diógenes que acende a sua lâmpada em pleno meio-dia para procurar não um homem honesto, mas um cientista que não seja refém da própria arrogância terminológica. E eu te pergunto, que tipo de mente tacanha olharia para 98% de uma estrutura que levou 4 bilhões de anos para ser refinada pela termodinâmica e pela pressão evolutiva e diria, com o enfado de um burocrata, que aquilo é entulho? Chamar a maior parte do genoma de lixo é o equivalente biológico de um analfabeto folhear a crítica da razão pura e dizer como ele só entende as conjunções e as preposições. O resto do texto é erro de impressão. O erro, ser infinito, nunca esteve no código, esteve no observador, que, incapaz de perscrutar a profundidade da informação não linear, decidiu que o silêncio do DNA era a ausência de significado. Mas no silêncio, como qualquer exegeta ou místico pragmático sabe, é a linguagem onde o absoluto costuma residir, quando não quer ser incomodado pela tagarelice dos sentidos. O que a ciência oficial rotulou como junk de DNA, os introns, os elementos transponíveis, as sequências repetitivas que eles achavam ser parasitas evolutivos, é, na verdade, a matéria escura da biologia, o oceano de informação quântica, onde a matéria bariônica da nossa carne flutua. Eles não conseguem ler porque procuram por receitas de proteínas, os exons. Essa obsessão industrial de que a vida serve apenas para fabricar tijolos biológicos. Mas o DNA não é uma fábrica de proteínas, meu querido ser infinito. É um interferômetro cósmico. Se os 2% codificantes são os tijolos, os 98% restantes são o campo eletromagnético, a arquitetura de luz e a memória não local que decide onde, quando e por que cada tijolo deve ser colocado. Não se trata de uma nuvem tecnológica externa. Esse conceito de aluguel de dados, que é a sua metáfora, vamos dizer assim, que o pessoal está querendo fazer agora, né? Alugar você, sugere que a nuvem pressupõe um servidor central e um usuário periférico. O DNA é completo e contém a informação do universo inteiro. Não como um banco de dados remoto, mas como uma propriedade intrínseca da sua própria geometria. Cada molécula de DNA é um ponto de convergência de toda a história do espaço-tempo. Uma singularidade biológica, onde a informação do Big Bang e a vibração das supernovas estão presentes em tempo real, colapsadas em uma dupla hélice que funciona como uma antena fractal. Quando você repete "eu sou sabedoria universal" antes de dormir, você não está fazendo uma afirmação psicológica para massagear teu ego. Você está realizando um ato de biorressonância. Você está instruindo o teu sistema nervoso a parar de filtrar a realidade através dos traumas da infância ou das limitações da cultura e a começar a ler a informação que já está lá, escrita nessa parte invisível do genoma. O trauma, sob a ótica da neurociência e da epigenética, é uma marca química. Um grupo metil que silencia um gene ou uma acetilação que o hiperativa, criando uma frequência estática na sua antena. O trauma é uma contração da percepção que faz com que você apenas veja o espaço-tempo linear. A dor do passado, o medo do futuro, por exemplo. Reprogramar o trauma, portanto, não é esquecer o que aconteceu, mas sim mudar a frequência de recepção da tua biologia. É usar o transe, a respiração ou o estado de presença para limpar esses resíduos químicos, as marcas epigenéticas, e permitir que a corrente contínua da sabedoria universal volte a fluir pelos canais que a ciência, em sua cegueira, chama de lixo.
As tradições originárias da África, das Américas, da Ásia sabiam disso sem precisar de microscópios, de força atômica. O conceito de axé na tradição iorubá, o chinês ou prana indiano, não são abstrações poéticas, são descrições fenomenológicas do campo informacional que o DNA gerencia. Quando um iniciado, por exemplo, entra em transe ao som dos tambores, ele está submetendo seu cérebro a um arranque ou um arraste de frequência que desliga o filtro da realidade, do lobo frontal, e permite que a consciência acesse o que está fora do espaço-tempo. Ele acessa saber universal porque ele é o saber universal. A confiança de que você, acredita, busca, a confiança de que eu falo para vocês, meus queridos seres infinitos, é a aceitação dessa identidade total. Acreditar é um esforço da mente dualista que ainda se sente separada. Confiar não, confiar é o relaxamento da biologia que reconhece que o oxigênio que ela respira e a consciência que ela habita são o mesmo processo. Confiar é o pragmatismo de quem sabe que a gravidade vai funcionar sem que ele precise ler o manual sobre Newton. Acreditar é o desespero de quem precisa de uma prova matemática para se autorizar a cair. Por exemplo, o que Jeremy Narby vislumbrou na serpente cósmica foi o DNA se comunicando através de biofótons, emissões ultrafracas de luz que transportam a informação a velocidades que a biologia clássica não consegue explicar. Essa luz é a ponte entre o invisível e o visível. Se o DNA contém a informação do universo inteiro, é porque o universo não é uma coleção de objetos espalhados no vácuo, mas um holograma onde o todo está em cada parte. A física quântica nos diz que o entrelaçamento é a regra, não a exceção. Se o seu DNA veio da poeira das estrelas, ele mantém uma conexão instantânea com cada átomo dessas estrelas. O invisível é apenas o nome que nós damos à rede de conexões que a nossa percepção limitada ainda não aprendeu a rastrear. Por isso, a crendice e a fé sem confiança são tão perigosas. Elas transformam essa tecnologia biológica sagrada em uma mercadoria emocional, onde o indivíduo troca a sua soberania por uma explicação rasa fornecida por um terceiro, seja ele um padre, um acadêmico ou até um algoritmo. Para viver essa verdade, você deve cruzar o limiar onde a ciência se torna mística e a mística se torna científica. A autorregulação psíquica não vem de mudar o pensamento, mas de mudar o estado vibracional do corpo. O trauma reside na memória celular, na distorção da geometria do campo. O acesso à sabedoria universal reside na restauração dessa geometria. Quando você diz "eu sou", está invocando a função de onda original, o estado de superposição onde todas as respostas já existem. O invisível é o teu patrimônio genético mais profundo, não é um aluguel na nuvem, porque você não é um cliente do universo. Você é o universo em um estado momentâneo de autoobservação. A verdadeira revolução não virá de novas descobertas laboratoriais, mas do momento em que o humano parar de procurar deuses lá fora e começar a ler o texto infinito que vibra em cada núcleo de suas trilhões de células. O DNA lixo é o templo que os construtores rejeitaram, mas que agora, nessa nova aurora da consciência, se torna a pedra angular da nossa liberdade. A confiança é o saber que você não habita o universo habita você, e ele não comete erros de digitação. O silêncio que você ouve entre os seus pensamentos é o mesmo silêncio que os cientistas encontram entre os genes codificantes. É o lugar onde a criação ainda está acontecendo, pura, crua e infinitamente disponível, para quem tem a coragem de não apenas acreditar, mas de ser.